Salve moçada da primeira série, turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E agora, nós já estamos de volta no presencial, com uma boa quantidade de alunos, outra parte ainda continua no remoto. O pessoal foi dividido em dois grupos, o G1 já foi uma semana na escola, agora essa semana agora é o pessoal do G2. E o pessoal que vai ficar no remoto também continua acompanhando as aulas, mas essas aulas que nós estamos colocando aqui no vídeo, servem tanto para quem está no G1 quanto para quem está no G2, quanto principalmente para quem está só no remoto. Então é o seguinte, na última aula a gente estava falando sobre a primeira lei de Newton e ficou faltando aqui, eu passei para vocês resolverem umas atividades na página 87, começando pela atividade 1, que fala o seguinte, isso daqui a gente até já resolveu lá na sala de aula, o pessoal que foi no G1, Duas forças F1 e F2 atuam sobre um pequeno objeto. F1 é vertical para baixo e vale 8 newtons, enquanto F2 é horizontal para a direita e vale 6 newtons. Letra A, desenhe os vetores F1 e F2, Então, na letra A, ele quer que a gente desenhe os vetores F1 e F2, então eu vou colocar aqui, Eu coloquei o objeto, a força F1 é vertical, então ela aqui está na vertical para baixo, vai estar para cá a força F1, e ela vale 8 newtons. A força F2 é horizontal, então ela vai estar para cá, para a direita, então até aqui é F2 e vale 6 newtons, certo? Então era isso para fazer na letra A, mostrar, a posição dos vetores, o vetor F1 e o vetor F2. Na letra B, determine o módulo dessa resultante, Mostra a resultante e determine o módulo resultante. Então, como é que a gente vai determinar primeiro onde vai estar o vetor resultante? A gente traça uma paralela aqui ao F1 saindo da ponta do F2, Paralela aqui. E uma paralela ao F2 saindo da ponta do F1. Se cruzou bem aqui, então para cá é que vai estar a resultante, certo? Essa aqui vai ser a força resultante, beleza? E trazendo esse F1 para cá, toda vez que as duas forças forem perpendicular, para achar a força resultante, a gente vai jogar no teorema de Pitágoras, ou seja, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 também ao quadrado, certo? Toda vez que elas forem perpendiculares as duas forças, ou seja, quando elas formam um ângulo de 90 graus. Aí a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1, que vale 8 ao quadrado, mais a F2, que vale 6 também ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado vai ser 64 mais 36. Então a força resultante ao quadrado vai ser 64 mais 36, que dá 100, E esse está elevado ao quadrado vai para o outro lado da raiz quadrada. Então a gente descobre que a força resultante é a raiz quadrada de 100, que vale quanto, pessoal? Vale 10, 10 o que se é força? 10 newtons. Então a força resultante dessas duas forças aí vale 10 newtons, beleza? Sem problemas, moçada. Era essa aí para resolver logo a primeira, A segunda questão ele fala o seguinte: você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo, a gente falou isso na aula passada. Qual é o corpo que exerce essa força sobre você? Então a gente falou na aula passada, O corpo que exerce essa força sobre nós, a força peso sobre nós é quem? O planeta Terra, É a Terra, então a resposta é a Terra, o planeta Terra. Letra B. Na linguagem diária, uma pessoa lhe diz que pesa 100 quilos. De acordo com o que aprendemos nessa sessão, você deve entender que a pessoa pesa quantos kgf e quantos newtons, Então, se a pessoa pesa 100 quilos, na aula passada a gente falou que kgf e quilo é basicamente a mesma coisa. Então, se ela pesa
100 quilogramas é a mesma coisa que 100 kgf, certo? Então, basicamente, quilograma e kgf é a mesma coisa. Então, se a pessoa pesa 100 kg, ela pesa 100 kgf. Agora, para passar para newtons, a gente multiplica por 10, né? Então, 100 newtons, 100 kgf vezes 10 para passar para newton. De kgf para newton, a gente multiplica por 10. 100 vezes 10, né? 1 vezes 1 dá 1, né? Com 3 zeros, 1000. Então, é uma força de 1000 newtons, né? Então, 100 kg é a mesma coisa que 100 kgf, só que para kgf para newton a gente multiplica por 10 e descobre que 100 kgf é igual a 1000 newtons. Beleza, moçada? Na terceira questão, um estudante procurando ter uma ideia da força, do valor da força de 1 newton sustentou na palma de sua mão um pacote de 500 gramas. Qual é em newtons o valor aproximado do esforço muscular que ele fez, certo? Então, o que acontece, meus amigos? 500 gramas a gente transforma para quilo, né? Essa é a questão 3, né? Então, 500 gramas são quantos quilos? 500 gramas é meio quilo, né? 0,5 quilogramas. E 0,5 quilogramas é a mesma coisa que 0,5 o quê? kgf, né? 0,5 kg é a mesma coisa que 0,5 kgf. E para passar para newton, a gente já sabe que tem que multiplicar por 10. Então, 0,5 vezes 10 para passar para newton. 5 vezes 1 é 5, né? Seria 50, como tem uma casa decimal, dá 5. Então, 0,5 kgf é a mesma coisa que 5 newtons, né? Multiplicando por 10, 500 gramas é 0,5 kg, que é 0,5 kgf e que dá 5 newtons. Beleza, moçada? Multiplicando por 10. Na quinta questão que eu tenho pedido para vocês para fazerem lá, olha, se um objeto está se movimentando, em que tipo de movimento ele tende a ter em virtude da sua inércia? Ele vai em movimento retilíneo uniforme, né? Foi o que a gente falou no ano passado. O que deve ser feito para que a velocidade de um objeto aumente ou diminua? O que deve ser feito para que esse objeto mude de direção? Para que a velocidade dele aumente ou diminua, tem que fazer o quê? Aplicar nele uma força, né? Aplicar força sobre o objeto. E para mudar de direção também. Ele só vai mudar de direção se aplicar uma força sobre ele, e também só vai acelerar ou diminuir a velocidade se aplicar uma força sobre ele. Então essas eram as respostas da quinta questão. Falou, moçada? Dando continuidade ao nosso estudo, já na próxima página, já começa a falar sobre equilíbrio de uma partícula, certo? Aí nessa parte ainda fala sobre o que é o resultante das forças, certo? O que vem a ser o resultante das forças? A força resultante, quando sobre uma força, sobre um objeto, é a soma, né, das forças. Então, quando a resultante das forças que atuam sobre uma partícula for nula, se for zero, se ela estiver em repouso, continuará em repouso. E se estiver em movimento, estará se deslocando com movimento retilíneo uniforme, certo? Então, a força resultante sobre uma partícula é a soma das forças que estão agindo sobre ela. E se essa força for igual a zero, ou seja, se essa força for nula, ela vai estar em repouso, o objeto vai estar em repouso, e se estiver em movimento, ele vai estar se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Então, quando a força resultante sobre um objeto é zero, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou ele está em repouso, e se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. E se ele estiver em movimento, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, certo? Beleza, pessoal? Logo a seguir vem as condições de equilíbrio de uma partícula. Tem duas situações que uma partícula pode estar em equilíbrio. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em uma das seguintes situações. Ou se ela estiver em repouso, primeira situação, ou a partícula está em movimento retilíneo uniforme, certo? Nas duas situações, ela tem o quê? Ela tem força resultante igual a quanto, pessoal? Força resultante nula, né? Ou seja, força resultante igual a zero. Nas duas situações que eu tenho em equilíbrio. Ou quando ela está em repouso, ela está em equilíbrio. Ou quando ela está em movimento retilíneo uniforme, ela também está em equilíbrio. Como vimos na primeira lei de Newton, qualquer uma dessas situações ocorre quando
a resultante das forças que atuam na partícula é nula. Consequentemente, a condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que seja nula a resultante das forças que nela atuam. Ou seja, a força resultante tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero para que uma partícula esteja em equilíbrio. Então, a gente coloca aqui a força resultante igual a zero ou somatória das forças igual a zero, porque a força resultante é a soma das forças. E quando essa soma das forças dá zero, o objeto está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, ele vai estar em uma das duas situações. Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações ele está em equilíbrio, e nessas duas situações a força resultante vale quanto, pessoal? Vale zero. Não esqueçam disso aí, certo? Para que uma partícula esteja em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Aí a gente vai passar para um exemplo bem aqui. Exemplo 1, olha, lá na página 89. Imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. O motor transfere para o carro uma força de propulsão de 1000 newtons. Então, está aqui um carro, olha, se deslocando, a força que está empurrando ele para frente é a força do motor, que vale quanto? 1500 newtons, né? Uma força de 1500 newtons está empurrando ele para frente. Mas vai ter forças contra, que vão tentar impedir o movimento, que é, por exemplo, o vento que bate contra, né? O contato do pneu com o chão, tudo isso vai estar contra, certo? Só que ele diz que o automóvel está em movimento retilíneo uniforme. Aí sobre isso ele pergunta, qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Ora, como o movimento dele é retilíneo uniforme, essa aí é uma das situações em que o corpo está como? Em equilíbrio. Então, se o movimento que está em retilíneo uniforme, o carro está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, a resultante das forças que nele atuam deve ser igual a quanto? Nula, né? Deve ser igual a zero. Nula quer dizer que ela é igual a zero. Beleza? Então, como ele falou lá no início do problema, que o carro se move com movimento, bem aqui, olha, com movimento retilíneo uniforme, quando ele falou isso, ele já está falando para nós que o carro está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, da letra B, qual o valor total das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? Ora, meus amigos, o que acontece nessa situação aqui? Deixa eu colocar aqui no quadro rapidinho aqui para nós. Vamos imaginar aqui o automóvel, né? Aí o automóvel, certo? A força que está puxando de para frente vale 1500 newtons, que é a força do motor, né? E tem uma outra força contrária, que é a força de resistência, F minúsculo, certo? O que ele diz é isso, que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante vale quanto? A força resultante vale zero. Toda vez que está em equilíbrio, a força resultante vale zero. Mas o que é a força resultante nesse caso? É a força que está para frente, a força F, positiva, menos a força que está contrária, que é o F minúsculo. A força positiva para frente menos a que está contra negativa. Tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a zero. Só que a força que está para frente vale quanto? 1500 newtons. Menos F igual a zero. Certo? Só que esse menos F pode ir para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai positivo. Então a gente descobre o quê? Que 1500 é igual a F, ou F é igual também a 1500. 1500 newtons, ou seja, a força que está para frente, que é 1500, vai ser igual à força que está para trás, porque quando eu subtrair uma da outra dá quanto? Dá zero e faz com que o corpo esteja em equilíbrio, nesse caso em movimento retilíneo uniforme. Falou, moçada? Sem problemas? Então, na casa de vocês já podem começar a copiar as atividades da página 90, atividade 8 e 9 da página 90. Tem uma copiada lá para nós, na próxima aula a gente vai estar resolvendo. Falou, moçada?
O pessoal do G1 já assistiu a aula, já está vendo agora no remoto em casa, né? E o pessoal do G2 está vendo essa semana também as aulas aí. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, moçada. Não esqueça de deixar um comentário no vídeo com teu nome e turma, mensagem que tu assistiu. O pessoal que está no remoto foi decidido que vocês também podem entregar a avaliação pelo remoto, certo? Aquela avaliação parcial pode ser entregue pelo remoto. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, moçada.